Agora são 8h26. A gente vai falar sobre a mobilização em defesa da educação neste dia 30, quinta-feira. A nossa convidada está aqui no estúdio, é a Nayara Souza, ela que é presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Oi, Nayara, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem, e você? Tudo certo. Ô, Nayara, vamos falar já, para a gente repercutir o que o presidente Jair Bolsonaro anda falando dos estudantes, né? Primeiro ele falou que eram idiotas úteis, agora são inocentes úteis. Como é que você vê uma declaração desse tipo, né, partindo do presidente da República? Bom, infelizmente, digamos que estávamos esperando declarações muito parecidas, né? Porque o caráter do governo, desde o início da sua gestão no nosso país, já vem nesse sentido de autoritarismo, de totalitarismo. Então, certamente, quando as ruas são invadidas, lotadas por estudantes em todos os cantos no Brasil todo, incomoda o presidente da República, porque são manifestações contrárias às suas opiniões. E tem algo que Jair Bolsonaro não sabe, que é democracia. E dentro disso, ele sabe que quando se contrapõe às ideias dele, ele responde de maneira agressiva. Então os estudantes foram para as ruas lutar por um direito muito justo e a única palavra que o presidente da República conseguiu nos colocar foi de idiotas, foi de massa de manobra, como se a gente não tivesse opinião de fato e não conseguisse as defender, né? O Jair Bolsonaro subestima a capacidade dos estudantes de pensarem e irem para as ruas por opinião própria. E agora, para o dia 30, como é que está a mobilização? Está todo mundo querendo saber, vai ser maior do que a anterior, não vai ser? Isso não entra em questão, o importante é pontuar, é sempre estar na rua. O que vocês estão falando a respeito desta quinta-feira, dia 30? Olha, eu acho que o dia 15 de maio, ele foi um grande fenômeno para o Brasil. A gente já vinha num momento de defensiva e ainda estamos, estratégica muito importante. No momento de ascensão de um pensamento mais conservador, de ideias mais neoliberais e que dentro delas a própria reforma da Previdência, os cortes na educação que se colocam hoje, mas que conseguiu nesse dia 15 garantir uma grande mobilização espontânea da população, porque a pauta é muito sensível. O Bolsonaro, ele mexeu justamente onde ele não deveria mexer, que é na educação brasileira. As crianças são sensíveis à escola, os jovens são sensíveis à universidade, as famílias são sensíveis a uma boa formação para os seus filhos e filhas. Então, foi uma espinha dorsal da população que ele colocou o dedo lá e que, felizmente, a população se levantou de uma maneira bastante bonita. Então, a gente considera esse dia 15 como um grande fenômeno e por conta de todas essas declarações, inclusive, que vieram após esse dia tão importante, a gente acredita que o dia 30 tem tudo para ser um grande dia novamente. A gente vem construindo uma grande articulação aqui em São Paulo, com outros movimentos a somarem também a essas manifestações. Já tem diversos sindicatos educacionais, organizações educacionais, mas também os próprios movimentos sociais, as centrais sindicais. Hoje, inclusive, tem uma nova reunião de organização do ato do dia 30, que vai ser às 14 horas, lá na sede das entidades estudantis, estão todos convidados. Então, a expectativa é que esse dia 30 chegue mais uma vez para dar uma boa balada no governo e no andamento das suas medidas. Como é que você vê essa manifestação pró-Bolsonaro de domingo? Olha, era de se esperado, né, que tivesse já uma contrarresposta. Eu acho que a direita colocou e conseguiu colocar nos últimos anos uma grande camada de parcela da população nas ruas em torno de determinadas pautas. Agora, essa última manifestação, ela foi convocada com algumas pautas bastante incisivas também, que era, primeiro de tudo, a defesa intrínseca do governo e, segundo, sobretudo, a reforma da Previdência. Eu tenho uma grande convicção e fé nos brasileiros que eles não querem ficar sem aposentadoria. E que mesmo aqueles que estavam na rua contra a corrupção,
contra uma série de coisas, eu quero convidar a estar conosco nas ruas no dia 30. Porque nós, para além de também ser contra a corrupção, querer um Brasil justo, um Brasil em paz, um Brasil com educação, nós também queremos aposentadoria. Então não precisa ficar do lado de lá exclusivamente por essas outras pautas. Aqui tem espaço para todas e todos que quiserem um Brasil melhor, longe dessa bagunça, dessa maluquice toda que está custando o nosso povo hoje em dia no país. Estava contando que você estava nas escolas, né? Você tem participado de conversas, né, sobre a reforma da Previdência, né? Vocês estão preparados para essa discussão? Estamos preparados para essa discussão. Muitas vezes eu brinco com meus companheiros e companheiras da direção, da UE, da colegas de sala e tudo mais, que muitas vezes os jovens acham que previdência, aposentadoria é coisa de gente velha. Mas é justamente o contrário, porque somos nós jovens quem vamos passar por todo o novo processo previdenciário de capitalização. Então, é justamente nós quem estamos nos distanciando mais do sonho da previdência social garantido constitucionalmente. Então, para nós, o desafio é fazer com que esses jovens e esses estudantes entendam que essa pauta é mais nossa do que de qualquer outra pessoa. Então, nós não queremos cortes, mas nós queremos aposentadoria, queremos um futuro de perspectivas, de oportunidades. Não capitalização, esse sistema de capitalização, né? Não, isso aí, o Chile já mostrou por A mais B que não dá certo, conseguindo alcançar o índice máximo, recordes de suicídio dos idosos quando chegam na idade de ter aposentadoria. Então, eu acho que a prática é o critério da verdade e, nesse caso, já vimos que não dá certo. Perfeito. E a gente sempre lembra, né, Marilu, Nayara, que a questão da previdência social, do sistema de seguridade social, não é só aposentadoria, né? Tem auxílio acidente, auxílio doença, a gente tem também a questão do salário maternidade, tudo seguridade social, que aí depende de idade. Mas, Nayara, eu queria saber de você o seguinte: antes das manifestações do dia 15 e também depois, a gente teve uma avalanche de fake news com divulgações de imagens falsas, sempre tentando deslegitimar o movimento. E agora a gente já vê que isso acontece também nas redes sociais. Como os estudantes, as entidades em geral, estão se mobilizando para combater essas fake news? Olha, a gente vem construindo já, inclusive desde o ano passado, porque as fake news, elas sempre existiram, mas se intensificaram mais ao passo que passaram essa estratégia de campanha, inclusive, né? Então, desde o ano passado, a gente já vem construindo um debate muito árduo a fim de conseguir combater e garantir o compromisso com os estudantes com a verdade, né? Então, tem um ponto positivo que nós somos justamente a categoria que está dentro do principal espaço de produção de conhecimento. Então, isso nos coloca um passo à frente a sermos aqueles que disseminem sempre os fatos concretos com a realidade e compromissados com a verdade. Mas essa estratégia novamente sendo utilizada depois do dia 15 mostra e só confirma mais uma vez que o governo Bolsonaro está em completo desespero com essas mobilizações das ruas. Porque é algo incontrolável, que tem uma pauta que é justíssima, que tem um corte que é indefensável, que tem uma população que por vezes já estiveram nas ruas nos últimos anos com a própria direita e que hoje entendeu e entende que é muito caro o preço que a gente pode vir e pagar com tudo isso. Então eu acho que existe um compromisso e uma preocupação maior da população em procurar saber mais as fontes de informação, de buscar vários lados da mesma situação, e é pelo menos nesse sentido que a gente vem tentando trabalhar, de garantir com que cada um dos cidadãos estejam sempre informados e não caiam em apenas correntes de WhatsApps disseminadas em massa de maneira perversa muitas vezes. E aquele episódio em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não deixou, né, os representantes dos estudantes falarem ali na sessão, né, da UNE, da UBS, como é que vocês avaliaram esse tipo de atitude? Inclusive, a gente tentou, né, trazer aqui a voz das próprias pessoas que foram podadas, né, mas, enfim, a gente não conseguiu trazer essas vozes aqui. E vamos aproveitar você, que é representante estudantil, para dar a resposta aí ao ministro. Marilu, foi um fato que nos fez refletir um pouco, assim, mais intensamente sobre esse período que a gente tá, né? A Mariana Dias, que é presidente da UNE, e o Pedro Gork, que é presidente da UBS, eles foram convidados a falar pela própria presidente daquela sessão, né?
É um momento importante onde a Uni e a UBS foram as responsáveis de colocar milhares e milhares de pessoas nas ruas do Brasil inteiro para reivindicar uma pauta da educação e convidados pelo Congresso Nacional a fim de ir dialogar, ou seja, um segundo passo, né? Você vai construir uma manifestação pacífica dentro dos termos da democracia, depois vai aos órgãos institucionais e remete a sensação e o pensamento daquelas pessoas que estavam na rua. Ao fazer ou ao tentar fazer este segundo passo, a gente foi surpreendido comprovando mais uma vez esse caráter autoritário, totalitário, de não aceitar o que é contraditório, o que é averso às suas opiniões. O ministro deliberadamente disse de maneira até indignada, assim, a Uni eu não vou ouvir. Então, ministro, aí fica o recado pra você. Se você não vai nos ouvir no Congresso Nacional, então no dia 30 você vai ter que ouvir a voz de cada estudante gritando nesse Brasil inteiro, porque não vai ter cortes na educação. Perfeito, tá certo. Então a gente agradece aqui a participação da Nayara Souza, ela que é presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, que mandou já esse recado para o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Olha que ele vai ouvir muitos gritos aí em favor da educação. A resposta está nas ruas, né, Nayara? Só para a gente encerrar. Com né? certeza. Já aproveito também para convidar a todas e a todos que estiverem nos ouvindo, que forem nos assistir, a participarem com a gente. Dia 30, a luta é de todo mundo. A luta pela educação é, sobretudo, uma luta sobre o futuro, sobre perspectivas, sobre oportunidades. Então, estaremos na rua contra os cortes e contra a chantagem da reforma da Previdência também. Tá, a partir de que horas? É a partir das 16 horas, no Largo da Batata. Estaremos esperando todos vocês, nos encontramos nas ruas. Perfeito, isso aqui em São Paulo, mas a mobilização é nacional, e aí pode entrar no site. Isso em São Paulo, né? Mas a mobilização é nacional, tem todos os estados, e aqui em São Paulo já tem mais de 20 cidades também confirmadas, atos, então pode entrar nas redes e na página de Facebook e Instagram da União Nacional de Estudantes, e também da UEE São Paulo, que tem todos os atos e todas as informações. Maravilha, muito obrigada, Nayara. Obrigada, um abraço gente, para pelo você. convite. Boa manifestação Pra para todos todos nós. nós. Até mais.